pessoal, vou estar falando hoje com vocês sobre um tipo de linfoma dos que eu mais gosto, porque a gente tem uma taxa altíssima de cura, é o linfoma de Hodgkin. Então, o linfoma de Hodgkin é um linfoma que vai pegar pacientes mais jovens, geralmente ali em torno da sua segunda e terceira década de vida. E se você é um paciente hoje que está vendo esse vídeo, a mensagem mais importante é que linfoma não é uma sentença de morte. Pelo contrário, quando a gente está falando de linfoma de Hodgkin, a gente está falando de altíssimas taxas de cura na primeira linha. Isso, quando eu falo altíssimo, é acima de 80%, 90% de chance de cura. E como que a gente trata o linfoma de Hodgkin geralmente? Nesse vídeo eu vou estar falando de maneiras bem gerais sobre quais são os possíveis tratamentos para o linfoma de Hodgkin. E a gente tem alguns. Obviamente, a quimioterapia é um pilar do tratamento do linfoma de Hodgkin. E o que é essa quimioterapia? O termo quimioterapia é um termo que a gente utiliza para terapias que vão matar o câncer através de substâncias químicas, tá? Óbvio que a quimioterapia mudou bastante nos últimos tempos e o nosso suporte para o paciente que está fazendo quimioterapia melhorou bastante. Então, esqueça um pouco o que vocês têm na cabeça de filme, paciente pálido, magro, amarelo, vomitando o tempo inteiro. Hoje em dia isso é uma exceção quando a gente está falando de quimioterapia. Então a gente tem várias quimioterapias possíveis para o linfoma de Hodgkin. A mais utilizada é o ABVD, e depois eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre o que é o ABVD e o que esperar do ABVD. E geralmente a gente vai utilizar isso em combinação ou não com radioterapia. Isso vai depender, como eu já falei em vídeos passados, se a gente está falando de uma doença mais localizada ou de uma doença que está em diversos locais. Isso é óbvio, a gente não pode irradiar o corpo inteiro do paciente, tá? E falando em radioterapia, essa foi a primeira das terapias para linfoma de Hodgkin e desde o começo se mostrou bastante eficaz. Então a gente usa a radioterapia para linfoma de Hodgkin, geralmente para pacientes com doenças localizadas, com resultados muito bons, tá? E a gente tem outras terapias que chegaram mais recentemente que não cabem nesse grupinho de quimioterapia ou a radioterapia. A gente tem os anticorpos monoclonais e no linfoma de Hodgkin a gente tem um anticorpo super interessante porque é um anticorpo contra uma proteína que tem na célula do linfoma de Hodgkin, mas ele é ligado a uma quimioterapia. Então quando ele liga nessa célula, ele é internalizado e solta a quimioterapia exclusivamente dentro da célula tumoral. Tá? Essa medicação chama brentuximab, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, porque demorou para essa medicação ficar disponível, hoje ela está disponível inclusive no SUS, e ela teve resultados muito bons, em especial num cenário que era muito ruim no passado, que era aquele paciente que falhava um transplante autólogo. Tá? Então o brentuximab hoje está disponível, tem vários estudos, inclusive tentando mudar o brentuximab para linhas mais precoces. Por quê? Porque como ele é uma terapia alvo que vai liberar a quimio dentro da célula, ela tem muito menos efeito colateral. E talvez a última das terapias que tenham chegado e que a gente tem falado bastante são as imunoterapias. E obviamente quando a gente está falando de imunoterapia é um grupo de terapias. Tá? A que a gente utiliza no linfoma de Hodgkin é um grupo de doenças, de terapias que a gente chama de inibidores de checkpoint. Tá? O que significa isso? Hoje a gente entende como que a célula do linfoma de Hodgkin escapa das nossas próprias defesas. Como que ela faz isso? Ela expressa uma proteína na sua superfície que quando os nossos linfócitos de defesa vão chegar para matar essa célula, ela vai e desliga os nossos linfócitos. E o que a gente faz? A gente bloqueia esse eixo, seja bloqueando o receptor do linfócito, seja bloqueando essa proteína. Então, com a imunoterapia, o que acontece? A gente normaliza a nossa imunidade contra a célula do linfoma de Hodgkin. E a imunoterapia é extremamente eficaz no linfoma de Hodgkin. Então, hoje tem vários pacientes já utilizando a imunoterapia. A gente começou utilizando em cenários muito mais tardios, ou seja, aquele paciente que falhava a quimioterapia, falhava resgate, falhava um transplante, falhava o brentuximab, aí a gente utiliza a imunoterapia. Mas hoje a gente vem migrando isso para linhas mais precoces também. Qual que é a grande vantagem? Obviamente não é quimioterapia, então aqueles efeitos clássicos da quimioterapia, como queda de cabelo, náusea, quedas das defesas, a gente não vai observar. E a vantagem, obviamente, é a grande eficácia dessas terapias.
E por que eu acho isso tão importante de falar, gente? Porque vocês precisam entender como é a jornada do paciente com linfoma de Hodgkin. Como que isso funciona, geralmente, para o paciente? Quando a gente tem um paciente com linfoma de Hodgkin, se esse paciente tem uma doença localizada, com essa combinação de quimio e radioterapia, a gente vai estar curando mais ou menos entre 87% e 92% dos pacientes, que é um número extremamente alto. Para as doenças mais avançadas, a gente pode falar que está curando hoje em dia em torno de 78% a 85% dos pacientes. Ainda é um número muito elevado. Mas por que é importante vocês entenderem isso? Porque mesmo aqueles pacientes que falham essa primeira linha, que são a minoria, como eu falei para vocês, esses pacientes têm um arsenal terapêutico muito bom. E grande parte desses pacientes vão continuar sendo curados da sua doença. Então é muito importante vocês terem essa noção para que vocês, se infelizmente caiam nessa minoria, não se desesperem. A gente tem um arsenal terapêutico muito bom, muito eficaz, e a gente continua curando os pacientes com linfoma de Hodgkin na grande maioria das vezes, seja em primeira linha, segunda linha, terceira linha ou linhas subsequentes. Linfoma de Hodgkin é considerado o maior sucesso da história da oncologia moderna. A gente saiu de uma doença que tinha praticamente 100% de mortalidade quando não tinha terapia, para chegar praticamente números muito altos de cura, em torno aí de 85% a 92% na grande maioria dos pacientes. Então, se você está passando por isso agora, saiba que existem muitas opções, converse com o seu médico, entenda quais são as possibilidades e quais são os próximos passos que você irá tomar. Com certeza, você tem uma chance muito grande de se ver livre dessa doença num período relativamente curto.